O Cruzeiro já está montando seu elenco para 2025 e vem com dois nomes muito promissores, dois nomes interessantes que podem aparecer no clube na próxima temporada. Fala galera, beleza? Esse aqui foi mais um vídeo no meu canal. Voltamos ao YouTube, estamos de volta para fazer barulho aqui nessa plataforma, para tentar fazer muita coisa legal aqui no YouTube de forma um pouco mais complexa. Vocês estão acostumados com os vídeos curtos, com os Reels, com os TikToks de 1,5, 2 minutos, e aqui a gente tem vídeos de 8 minutos para cima, de 10, de 12, de 15 e por aí vai, para a gente poder falar muito mais sobre tudo isso que a gente quer falar, sobre temas um pouco mais complexos, aprofundar um pouco mais em coisas mais sérias, talvez, que envolvam o futebol, que são do campo, são do extracampo também, que fogem do campo e bola, que é o que a gente gosta também de falar por aqui. Então, se inscreve, deixa o like, deixa um comentário e compartilha também esse vídeo para mais gente conhecer o canal. É nóis! O primeiro de Rodriguinho do América e o segundo de Miguelito do Santos. E o Cruzeiro também está analisando um terceiro nome, disputando inclusive com o Atlético e outros clubes pelo Mateuzinho do Vitória. O Cruzeiro então olha para o mercado, olha para o Rodriguinho do América, que é um jogador que tem um espaço para crescer muito grande, é um jogador promissor, tem mostrado isso no América com as oportunidades que tem recebido, não estava sendo tão utilizado mais para o começo do ano, com o técnico Lisca começou a ser um pouco mais utilizado, mas tem uma renovação travada e rumores de que o jogador quer ir para o Cruzeiro. Já houveram sondagens do Cruzeiro, esses são os rumores, e que o Rodriguinho estaria bastante interessado na proposta do clube, é torcedor do Cruzeiro, também segundo alguns rumores, esse boato tá rolando bastante, é um boato bastante forte aí pelas internet, se você pesquisar o nome do Rodriguinho e coisas veiculadas ao Cruzeiro, vinculadas ao Cruzeiro, você vai achar muitas coisas falando que o Rodriguinho é torcedor do Cruzeiro de infância e que estaria muito seduzido e muito interessado na proposta do Cruzeiro, que o jogador quer ser jogador do Cruzeiro, e por isso a renovação com a América está travada. Inclusive o presidente Marcos Salum falou sobre essa questão do Rodriguinho, falou sobre a questão da negociação travada e que o América não vai chegar, muito provavelmente não vai chegar a um acordo com o jogador, porque o jogador tem propostas e está seduzido por essas propostas. E aí a gente vai de encontro ao que a gente já ouviu e que o Cruzeiro é esse principal interessado no Rodriguinho, que o Rodriguinho também é muito interessado em partir para o Cruzeiro. O outro nome é o Miguelito dos Santos. O Miguelito é um jogador de 20 anos que foi destaque do Santos na Copinha desse ano de 2024, se destacou bastante, levou o Santos longe na competição, mais um dos jogadores da base do Santos, mas o Miguelito é diferente. O Miguelito não é brasileiro, ele é boliviano e vem se destacando também pela seleção da Bolívia nas eliminatórias. É um jogador que demonstra uma capacidade técnica muito grande, um jogador muito promissor, de apenas 20 anos, e vem se destacando muito. Inclusive o Miguelito se destacou bastante no último jogo da Bolívia contra a Colômbia pelas eliminatórias, nesse primeiro jogo dessa última data FIFA, que o Miguelito fez um golaço contra a Colômbia, chamou muita atenção, fez muito barulho e muita gente começou a falar sobre o Miguelito e falar como um jogador que joga tão bem assim na seleção, que tem a capacidade de fazer um golaço como esse, não é titular do Santos. O Miguelito então estaria muito insatisfeito com as propostas, ou melhor, com as oportunidades que tem recebido no Santos, as propostas do Carille para o desenvolvimento do Miguelito, e, portanto, quer sair do Santos. Inclusive o jogador tirou o nome do Santos da bio, do perfil do Instagram, muita gente, muitos torcedores santistas chamaram a atenção sobre isso, e o Cruzeiro parece ser o principal interessado no Miguelito. As informações que vêm são desse sentido, que o Cruzeiro estaria fazendo sondagens pelo Miguelito, vendo qual que é a situação do jogador ali no Santos e que tem interesse também nesse jogador de 20 anos. O Rodriguinho tem 21 anos, o Miguelito tem 20 anos, dois jogadores com bastante capacidade técnica, que já demonstram isso com pouca idade, dois jogadores que têm muito espaço para evoluir, dois jogadores que são muito promissores
e 2 jogadores de 2 equipes da Série B, que o Rodriguinho agora recebe um pouco mais de espaço, mas 2 jogadores que estiveram por momentos sem espaço no seu time, mas que tem sim boa técnica, tem sim muita capacidade e que o Cruzeiro já estaria olhando para esses jogadores. Então, o Rodriguinho está aqui do lado do Cruzeiro, né? Está no América e o time já monitorando essa situação. O Rodriguinho tem uma situação contratual com o América e o Cruzeiro quer, claro, se aproveitar disso para trazer o jogador, se o jogador também tem esse interesse nessa renovação travada. O Miguelito, um jogador que recebe poucas oportunidades no Santos, está insatisfeito. O Cruzeiro também indo atrás. E aí, para reforçar ainda mais esse setor de ataque, setor do meio, porque são 2 jogadores meias ou pontas, que você pode classificar dessa forma. O Miguelito, talvez um ponta que atua mais por dentro, ou meia que atua mais por dentro, não meias de criação completamente, mas meias mais agudos. O Rodriguinho, um jogador que pode atuar como um ponta esquerda, um jogador que pode atuar como um meia esquerda, tem boa batida na bola, boa técnica, e o Cruzeiro também procurando essas alternativas, talvez ao Matheus Pereira. Quando o Matheus Pereira não joga, o Cruzeiro sofre muito. E o clube precisa ir atrás dessas alternativas. O que o Cruzeiro é sem o Matheus Pereira hoje? Nada. O Cruzeiro não tem a criação. E aí o Cruzeiro precisa ir atrás de jogadores também nesse sentido. E o Pedro Lourenço, já prometeu jogadores para o ataque, isso é importante, o Cruzeiro precisa de mais força lá na frente, contratou muito para o meio campo, e o meio campo está muito bem reforçado, mas lá na frente, as peças que o Cruzeiro contratou não são necessariamente essas peças para dar esse salto muito grande, mas são peças que ajudam muito. Talvez o Cruzeiro ir atrás de um atacante de muito peso, um atacante muito alto nível, para ter o Caio Jorge, o Lautaro ou o Gabriel Veron, que deve sair ou deve ficar, ainda não se sabe ao certo, como opções ali também para o ataque. E o Cruzeiro precisa também dessas opções para o meio campo, essas alternativas ao Matheus Pereira, essas alternativas para a ponta, que podem ser o Miguelito, pode ser também o Rodriguinho, pode ser também o Mateuzinho do Vitória. Mais um jogador de boa capacidade, um jogador muito bom, um jogador de ótima técnica, que vem mostrando isso na Série A pelo Vitória, fez boas partidas, inclusive contra o Atlético, tá? Inclusive aquele primeiro jogo lá no Barradão, onde o Vitória ganhou de uma vitória muito boa para cima do Atlético, foram 4 gols ali no Atlético, e o Mateuzinho teve bastante destaque nesse time do Vitória. Mais um jogador que atua nessa faixa de meio campo atrás dos atacantes ali, que pode cair pelas pontas, mais um jogador que pode ser uma alternativa aí ao Matheus Pereira, quem sabe ser uma dupla do Matheus Pereira, quem sabe não sabemos o que o Fernando Diniz quer fazer exatamente nesse time do Cruzeiro, mas o Cruzeiro já se movimentando no mercado para ir atrás desses jogadores promissores, jogadores jovens, de boa capacidade técnica, que já demonstraram isso. Rodriguinho na Série B, Miguelito pela Bolívia, mostrou pelo Santos até mesmo na Copinha, onde teve maior destaque com a camisa do Santos, Mateuzinho com a camisa do Vitória já na Série A, o Cruzeiro se movimentando, indo atrás dessas peças que ainda vão evoluir, jogadores que já se demonstram muito bons, que já demonstram que podem estar no elenco do Cruzeiro para ajudar, para agregar muito e que tem muito futuro. Esses jogadores hoje seriam titulares do Cruzeiro? Não sabemos. Talvez o Miguelito, por já estar se destacando um pouco mais, um futebol de mais alto nível, futebol de seleção, pode ser que sim. Talvez o Mateuzinho, por já estar na Série A, mas pode ser que sim, já é um pouco mais velho do que esses dois também, né? Rodriguinho tem 21, Miguelito tem 20, talvez esteja mais pronto. Mas hoje o Cruzeiro tem uma estrutura basicamente bastante definida, com poucos espaços para entrada ali de jogadores. Talvez na zaga você tenha oportunidades, talvez no ataque você tenha oportunidades, mas é um meio-campo basicamente bastante definido. A ver como que vão ficar essas peças do Cruzeiro para 2025. Tem muitos jogadores emprestados, inclusive, né? Muitos jogadores que vieram por empréstimo e ainda sem definição. Se o Cruzeiro vai adquiri-los em definitivo, como o Cruzeiro fez com o João Marcelo, como o Cruzeiro fez com o Matheus Pereira. E aí fica essa pergunta para o ano que vem. Mas o clube já se movimentando, já se reforçando no mercado para ir atrás de jovens jogadores que já são bons hoje e que serão ainda melhores no futuro. Assim é a expectativa para esses atletas que o Cruzeiro está buscando.